arado, ele antigamente colocava ele num boi, colocava ele num garrote, e aquilo ali, ele tinha um gancho virado para a pessoa, que a pessoa pegava, e ali tinha a tração do animal e a pessoa atrás que guiava. Só que quando a pessoa não prestava atenção na onde o boi estava indo, aonde o arado estava passando, e se tivesse uma pedra no meio do caminho, meu amigo, era uma batida, era algo que o cara até arrependia de ter nascido. Por isso que a Bíblia fala que aquele que pega no arado não olha para trás. Eu entendo isso aqui como algo constante. O que é constância? Constância é o que? Persistência, insistência e obstinação. O maior problema hoje é aquilo que a pessoa começa, e na hora que as coisas começam a princípio dar errado, quando perde como se fala aí fora, quando perde o amor, quando perde a vontade, aquilo ali não se torna mais prioridade na sua vida. E a persistência, ela traz para nós o seguinte, que quando nós estamos fazendo algo, independente aonde, independente como, independente do jeito que seja, nós devemos continuar. Porque eu creio numa coisa, que o vencedor, embora tenha ali o primeiro, segundo, terceiro lugar, mas na vida não existe primeiro, segundo e nem o terceiro, porque o próprio Deus fala que quem quer ser o primeiro seja o último, então ele meio que ele confunde tudo isso. Mas na vida, principalmente na vida cristã, o que importa é aquele que chega. Não importa qual é o seu tempo, não importa qual é o meu tempo, não importa qual é a ordem, o importante é chegar. E nisso aqui, aprendendo aqui, eu entendo algo, que o que antecede talvez essa maldição, olha só, a crise neste caso antecede a maldição. Várias crises no meio vivemos no decorrer da nossa caminhada, e se não for resolvida, resulta numa maldição do meio. Quantas crises nós vivenciamos no decorrer da nossa vida? Quantas crises passamos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família? E a crise nesse momento aqui, ela antecede a maldição, porque a crise ela é resolvida. A crise, quando você deixa se resolver ela, a crise ela é resolvida, passa dificuldade ou não. E aí eu quero dar para você alguns exemplos. Primeiro, a crise da meia-idade. Eu achei interessante isso. Agora não, né? Quinta-feira eu completei 40 anos. Eu achei assim, aí eu sempre escutei falar que a idade do homem, tá? A idade do homem ficar rico, a idade do homem mudar de vida é após os 40 anos. E aí eu estou com aquilo na cabeça, eu estou pensando aqui, falei assim, mas gente, agora vai acontecer. E eu vou falar um negócio para vocês, um exemplo, eu estava conversando isso com a Poli ontem. Não é qualquer coisa, eu fico imaginando depois chegar na idade do Pernambuco, 83 anos, como que esse cidadão deve pensar no dia de hoje? Porque quando a gente está com 20 anos, a gente quer tudo. Quando você vai para os 30 anos, você quer tudo, 35 você quer tudo. Mas eu achei interessante que, não sei se é a idade, não sei, mas uma semana para cá eu estou um pouco mais pensativo naquilo que eu devo fazer. Não sei, talvez pode ser a crise da meia-idade. Olha só para você ver, a crise da meia-idade é um período de autorreflexão, turbulência emocional, vivenciado por algumas pessoas da meia-idade, geralmente entre 40 e 60 anos. E aí você pensa que aquela correria, aquele trem muito forçado,
você começa a entender que não faz mais sentido para você. O homem, quanto mais maduro ele for, melhor ele se torna um pai melhor, um marido melhor. Ele começa a tratar as suas emoções de uma maneira melhor. Você começa a enxergar a vida de uma maneira melhor. Porque isso agora não sou eu, isso aí agora eu pesquisei aqui, olha para você ver que interessante. Que a maioria dos homens mais ricos que existem hoje, a sua vida profissional começou a partir dos 40 anos. A não ser aqueles que herdaram alguma coisa. Quem é que herdou alguma coisa? Tem algum rico aqui que já herdou a riqueza do pai e da mãe? E aí, o homem ele começa a partir dos 40, aí se chama o quê? A crise da meia-idade. Aonde você começa a entender o que faz e o que não faz sentido para você. E aí vem uns 50, aí vem uns 60. Tá? Tem um estudo que fala que cada década na nossa vida, ela representa alguma coisa. Talvez o que nós precisamos, o que você talvez precisa vencer, o que é essa crise da meia-idade. É onde tem, nós acabamos de ler aqui, essa turbulência emocional. Tá? Outra crise que nós temos que vencer para que não se torne uma maldição do meio. A crise da área profissional. Essa aqui, meu irmão, tem gente que tem uma idade já avançada e até hoje não sabe o que faz. Olha só para você ver que interessante. Uma crise na área profissional refere-se a um período de dificuldade ou instabilidade na carreira de um indivíduo. Se você pega a carteira de trabalho do cara, o cara está na 10ª carteira de trabalho. 3 meses em uma, 20 dias em outra, 45 dias na outra. Hoje eu aperto o parafuso, amanhã eu estou construindo casa, daqui a pouco eu estou carregando lixo no meio da rua, daqui a pouco eu estou de Uber, daqui a pouco eu estou de marceneiro, daqui a pouco eu estou disso, daqui a pouco eu estou daquilo e não estou em nada. Nós temos um costume dentro da obra, é o seguinte, que aquele cara que você pergunta, o que você é? Ah não, eu sou um pedreiro, eu sou um carpinteiro, se precisar de mim fazer telhado eu faço, se precisar de mim fazer o muro eu faço, se precisar de assentar um piso eu assento, se precisar fazer disso eu faço, e não faz nada. A grande maioria dos que falam isso, não faz nada, não faz nem a metade. Porque ele não sabe o que é, ele é tudo ao mesmo tempo, não é nada. E aí a pessoa ela não tem uma instabilidade na sua vida profissional. A pessoa ela não para focar em uma coisa e em cima daquilo ali ela ter a sua vida profissional abençoada. Olha só para você ver, pode se caracterizar por insatisfação no trabalho e falta de motivação. Tem gente que todo dia está sentindo falta de motivação. Tem gente que todo dia, quando entra no trabalho, está insatisfeito. Que dia que a pessoa vai ter algo ali sólido? Nunca. Qual que é o benefício hoje, você ter ali 10 carteiras assinadas, preenchidas, tudo cheia? Nenhum. Porque não focou em uma coisa, não focou em algo somente. Quis fazer tudo ao mesmo tempo, não fez nada. Olha só, na vida profissional, para uma empresa se consolidar no mercado, ela leva mais de 10 anos. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não vou trabalhar mais para os outros não, agora eu vou trabalhar por conta própria. E aí a pessoa fala assim, agora eu vou abrir um CNPJ, vai lá, abre um CNPJ, e fala assim, a partir de agora eu vou trabalhar por conta própria. Bem-vindos. Bem-vindos. Você não tem um salário fixo? Bem-vindos. Você não tem
uma estabilidade, bem-vindos. Apesar que carteira assinada também não tem estabilidade nenhuma, né? Mas a pessoa ela não consegue o quê? Se consolidar no seu negócio. Ela abre um CNPJ hoje e fala assim, ó, agora eu vou concorrer com o Tiago, vou abrir agora um DH. Tem um T, agora eu quero um DH. E aí vira concorrente do Tiago, mas quando começa a passar o que o Tiago passa, o que ele faz? Ah, isso não é para mim não. Agora eu vou ser concorrente do Wagner, é o Della Pietra, agora eu quero ser o mestre do aço. Aí começa a monta lá um trem, que tem tudo, porque começar, gente, qualquer pessoa começa. Eu te falo, nesses 17 anos que eu mexo com o meu mesmo CNPJ, em 17 anos, gente, se nós parar para conversar aqui, você nunca vai querer um CNPJ na sua vida, porque não é para qualquer um. E aí eu falo assim, nossa, mas o Wagner trabalha fácil demais, eu também vou fazer. E quando começa a vir as dificuldades, não quero mexer com isso mais não. Agora eu quero mexer igual a Priscila. Cadê a Priscila? Priscila, uma camisa bonita ontem. Obrigado. Vou fazer camisa. Aí vai lá e circa uma camisa e acha que é só aquilo. E quando começa, não, isso não é para mim. Agora eu vou ser concorrente do Jota. Jota agora mexe com carro, eu vou mexer também com carro. E vai lá e vira concorrente do Jota. E no segundo mês fala assim, não é isso que eu quero não. Agora eu vou ser concorrente do Rafael. E vai lá e abre o tal. E dá 2 meses também. Não quero isso mais não. Sabe o que é bom agora? Bom é alugar cadeira. Vou arrumar uma picapinha, vou alugar cadeira. E aí quando descobre que depois do aluguel, mesmo a cadeira limpa você tem que lavar, e aí? Não quero saber disso não. E tem pessoas, irmãos, que vivem a vida inteira desse jeito, de galho em galho. Eles não têm o seu pé firmado num lugar. Se a gente for conversar aqui sobre quem é empresário aqui dentro da igreja, sabe o que eu estou falando. A instabilidade que nós vivemos hoje nós vivemos, talvez que tem, amanhã, cadê o cliente? Sumiu. Hoje aparece muito, amanhã não aparece nada. E essa instabilidade, ela faz parte, e somente aqueles que têm um propósito, somente aqueles que têm o ideal e conseguem vencer essa crise, não para no meio. Porque se você tem um CNPJ, Deus te deu esse CNPJ para você cuidar, para você ser fiel através daquilo ali e viver através daquilo ali. Mas você tem que entender que a crise naquele momento vai vir. As dificuldades vão vir. Mas o que cabe a mim e a você é o que? Se nós vamos continuar ou não. Só que nem todo mundo quer pagar o preço. E aí quando vem a primeira crise, fala assim, deixa isso para lá. Eu vou voltar a trabalhar de carteira assinada de novo. E aí volta a trabalhar de carteira assinada de novo, no outro ano está no negócio de novo, daqui a pouco volta para a carteira assinada de novo, e vai passando 30, 40, 50, 60 anos, o cara não tem uma estabilidade, não tem uma casa, não tem um carro, não tem nada. Porque o tempo que ele tinha, ele deixou essa maldição do meio pegar. E ele não se aperfeiçoou em algo e terminou. Se você quiser um conselho, e eu te falaria uma coisa: pega para fazer algo, independente do que aconteça, termine. Rafael, é difícil demais, mas esse é o desafio, irmãos. Tem pessoas que montam algo tão bonito, algo assim tão, você sabe que vai dar certo, mas na primeira dificuldade, no primeiro problema, a pessoa desanima. E a pessoa tem potencial, a pessoa tem isso, mas ela não aprende a vencer a crise. Porque se ela não vencer as crises, ela para. E aí ela para no meio.
ela não dá continuidade no que tem que continuar. E aí, meu irmão, seja um propósito seu, seja algo, o que você pegar, termine. E isso é o maior desafio nosso. Eu tenho que aprender isso todos os dias eu tenho que aprender isso. Se eu quero algo sólido na minha vida, eu tenho que aprender que aquilo que eu pego que fazer, mesmo estando difícil, eu tenho que terminar. As maiores dificuldades que eu tive no meu CNPJ foi o quê? Pegar algo e dificilmente, com todas as dificuldades, quando está para terminar, eu achar que eu dou conta e não dou. Eu tive que reaver tudo que eu sempre fiz. E ali você está tocando uma outra coisa, você está em outra coisa, e sempre está voltando atrás para terminar aquilo que você não terminou naquele tempo. E a hora que você poderia estar em algo novo, de novo, começando algo novo, começando outra casa, começando outro prédio, você tem que estar sempre ali tampando o buraco, volta lá para terminar, coloca um PD, coloca isso, coloca aquilo, e aí na hora que você termina, o outro já tem que engrajar, e aquilo ali vira uma bagunça. E é uma coisa que eu tenho que aprender todos os dias. Se eu quero ter essa estabilidade, se eu quero ter esse momento que nós estamos escutando aqui, nós temos que aprender a terminar aquilo que começamos. Se você acha que você não dá conta, não faça. A maior dificuldade nossa é achar que podemos fazer tudo. O Tiago chega e fala assim: nossa, agora eu tenho uma máquina. Quantos tapetes você consegue lavar num dia? 30? Então você vai lá e pega 60 tapetes, você vai dar conta? Mas é dinheiro. Falando é fácil, gente. Mas a maior dificuldade nossa é quando acontece. E quando acontece, e aí? Depois de tanto tombo, hoje eu aprendi a falar não para cliente. Tem cliente que tem que chegar para você e você falar assim: não dá para fazer o seu serviço. Cara, mas eu vou te pagar no Pix. Não dá para fazer o seu serviço. Eu no ano retrasado eu terminei uma casa lá em Nova Lima. E agora eu estou mexendo em outra, não quero construir mais casa. E eu custei aprender isso. E recebi uma proposta para fazer uma casa de 2.450.000 para fazer essa casa. Uma casa de 1 ano e meio, lá em Nova Lima. E quem trabalha para aquele lado de lá sabe o tanto que é difícil para você ir e para você voltar. E pela primeira vez na vida, até hoje eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, eu falei não. Porque eu sei que eu não tenho mão de obra suficiente. Eu sei que o que eu faço hoje, com a mão de obra que eu faço hoje, eu consigo atender somente Betim. Se eu colocar algo de Contagem, se eu colocar algo de outra cidade, começa a bagunçar tudo. Então, para eu não viver uma maldição do meio, o que eu fiz? Eu me reprogramei para fazer aquilo que eu dou conta. E é difícil, irmãos. E quando você começa a entender, você começa a pegar aquilo que você dá conta de fazer, você consegue vencer essa crise da área profissional. Seja ela de ser de CNPJ, seja ela na sua carteira assinada, faz aquilo que você dá conta. Seja o que você faz aquilo que você consegue pegar e terminar. Você está me entendendo? Talvez a pessoa tenha essa mania: não, eu dou conta, eu coloco gente para trabalhar. Gente, não existe gente para trabalhar. Não existe trabalhador mais, gente. O pouco que tem somos nós.
Você quer um exemplo? Tenta achar um ajudante ou um pedreiro para fazer a sua reforma de sua casa. Acha. Tenta achar. Tenta achar um ajudante para talvez varrer, para limpar o seu quintal. Tenta achar. Tenta achar, gente, não tem, com esse tanto de auxílio, com esse tanto disso, tanto daquilo, é dinheiro para cá, é dinheiro para lá, é pé de meia, é pé disso, pé daquilo, ninguém quer trabalhar. Pega os meninos novos hoje, quer saber de trabalho pesado? Não. Vai dentro das construções civil, olha a média da idade das pessoas que estão trabalhando ali dentro. Vai dentro da Fiat, olha a média das pessoas que estão trabalhando ali dentro. Vai nessas empresas mais consolidadas, olha a média das pessoas que estão trabalhando ali dentro. O que nós vamos fazer? Tem gente que está desesperado, gente. Está escutando agora, vindo para cá, para cá. O Donald Trump está mandando todo mundo embora lá, né? Os imigrantes. Os Estados Unidos está começando a cair em crise. Por quê? Porque não tem mão de obra suficiente para fazer aquela máquina girar. Não tem. E o ativo mais importante que tem no país se chama o quê? Mão de obra. E se não tem mão de obra, gente, não tem nada. E como que eu incentivo alguém a aprofundar na mão de obra? É dando dinheiro? Não, gente, é dando trabalho, dando oportunidade. Eu vou te pagar para você estudar, pelo amor de Deus, gente. Eu vou pagar para você passar de ano, pelo amor de Deus. E nisso a sociedade está se rompendo, nisso a sociedade está morrendo. Você não quer trabalhar? Não, pode ficar tranquilinho aí que eu vou te dar um auxílio, vou te pagar, vou te ajudar. Gente, errado não, gente. Isso não é errado para quem precisa, isso é numa hora boa, numa hora certa. Mas viver acostumado com aquilo ali, gente, isso não transforma você em nada, não transforma eu em nada. E as pessoas se enganam. E aí tem uma crise na vida profissional e não consegue resolver. Olha só outra crise aqui, ó. Crise no casamento. Uma crise conjugal refere-se a um período de conflito, instabilidade, dificuldade em um relacionamento romântico. Gente, eu acho que a crise no casamento é uma das piores que tem, porque você tem que conviver ali, você tem que estar ali. E do mesmo jeito, ali nós estamos falando de duas pessoas que a grande maioria das vezes pensam diferente, fala diferente, gesticula diferente. Eu tenho uma mania que eu tomo banho, enxugo e coloco a toalha sempre em cima onde a Polly estuda, na mesa que tem no quarto. Sempre. Ela vai lá, pega, coloca no lugar certo. E hoje eu estava saindo de casa, eu fiz a mesma coisa. Sabe o que eu estou caçando? Eu estou caçando problema. Na hora que essa mulher estiver virada no giraia, gente, ela joga essa toalha em mim e pronto. Estou mentindo? Porque ela já cansou de falar comigo que ali não é lugar de pôr. Muitas vezes é porque a gente esquece, hoje é o que eu esqueci, mas muitas vezes é porque a gente quer pirraçar mesmo. E a mulher também é a mesma coisa, gente. Porque tem duas pessoas que pensam diferente. Talvez aquilo que é normal para mim não é normal para ela, talvez aquilo que é normal para a senhora não é normal para o seu marido. E a crise no casamento, a instabilidade e dificuldade em um relacionamento romântico, podendo manifestar-se com brigas frequentes,
falta de comunicação, distanciamento emocional e ameaça de separação. Tem pessoas que estão numa crise tão grande no casamento e não resolve. Daqui a pouco se separam e aquela história linda, ela fica no meio. Eu sempre erro. Ontem eu errei a data do meu casamento porque eu achava que nós estamos vivendo no ano de 2026. Mas nós estamos em 2025, então nós vamos fazer 17 anos de casado. Nesses 17 anos é pouco, mas já deu para conhecer um mínimo dela. 17 anos você convivendo ali com uma pessoa todos os dias, dá para você ter mais ou menos a noção. Mas hoje o pessoal não quer saber disso, gente. Antes a gente namorava, a gente noivava e casava, é ou não é? Que dia que vocês vão namorar? Que dia que você vai ter? Acho que nem existe noivado hoje mais, não existe? Existe noivado, gente? Acho que nem existe isso mais. Se chama, fala assim, noivei, bobo. Isso não existe mais, gente. Não sei, posso estar errado. Eu não conheço um casal de noivo, vocês conhecem? Conhece? Raramente. Poucos. Eu vou namorar, aliança de prata. Aí agora eu vou noivar, que a aliança é do lado de cá. E aí arruma a casa, aquele trem tudo, monta aquele trem tudo. Agora eu vou casar. Hoje inverteu tudo, gente. Hoje já conhece a pessoa, amanhã está morando junto. Sim ou não? É um gato. É Deus que mandou para mim. Gente, as coisas estão tão invertidas, igual o pessoal fala, né? Hoje eu posto que está fazendo xixi no cachorro. O trem está tão estranho que hoje os casamentos hoje não duram. Esse dia me perguntou, foi a senhora, cadê a senhora? Está aí não? Como é que a chama? Esqueci o nome dela, que vai na nossa célula. Esqueci o nome dela, chama só de senhora. Ela falou assim, nossa, você podia fazer o casamento da minha filha? Eu falei assim, minha irmã, não faço casamento. Mas faz sim. Eu falei assim, irmã, o único casamento que eu fiz durou uma semana. A mulher separou, ué. O primeiro e o último acho que durou um pouquinho mais de uma semana. A Penha lembra dela, lembra, Penha, a mãe da Jéssica? Fernando? Rapidinho a mulher, não sei o que aconteceu, a mulher separou, falei assim, pastor, não é eu fazer casamento mais não. Cancelei, deixa o pastor André, eu ficava só de coroinha aqui e pronto. A mulher ficou uma semana, não sei se foi culpa minha, se foi culpa do... Não posso falar o nome do cara aqui, porque vocês devem conhecer. Mas uma semana entrou um treinês lá que eles foram embora. Um para um canto, outro para o outro. Mas aí você pensa, gente, o trem está tão feio que hoje o pessoal está casando, gasta aquele rio de dinheiro, amanhã separa. Agora eu quero uma loura. Cadê as louras? Aí casa com a loura, separa. Agora eu quero uma morena, casa com a morena, separa. Não, eu quero uma ruiva, casa com a ruiva, separa. E aí? Tem gente que vive dessa maneira, gente. E aí tem o quê? Quando não vence a crise do casamento, acaba o casamento e vem a crise do... Que talvez a coisa se resolve fácil com diálogo. Meu amor, me perdoe. Meu amor, te amo. Meu amor, é isso, é aquilo, e resolve. Outra aqui para nós ir para as finais, crise na vida pessoal. Uma crise na vida pessoal refere-se a um período de grande perturbação emocional ou mental. Tem gente que é doida mesmo, não é normal, tem gente que já é doida. Não olha para o lado aí não, tá? Não olha para o lado aí não, senão você condena aí. Tem gente que é maluca. Mas tem gente que está passando, que não consegue vivenciar ali, sabe, um período de... Tem gente que fala assim, mas todo mundo meio doido hoje. E é verdade, gente, a gente não está meio normal, não. O coronavírus é ter tirado uns neurônios mais, alguém,
dificilmente você vai achar um cara 100% normalzinho ali, sabe? Mas uma crise que nós temos que resolver também é da vida pessoal. Gente, o problema do século hoje é o quê? É as doenças, o quê? Da mente. E isso Paulo já vinha advertindo que o quê? Que nós devemos preocupar com a nossa mente. Mudar a nossa maneira de pensar. Só que o problema hoje, antigamente, se deu uma dor na perna aqui, você toma um anti-inflamatório, um trem parador, para na hora. Mas se o problema está aqui, e aí? Tem pessoas que não saem de dentro do psiquiatra. Tem pessoas que não saem de dentro de um psicólogo, porque a vida dela. É ansiedade demais. A ansiedade é o quê? É uma preocupação com o futuro. E a depressão é o quê? É algo lá do passado que não foi resolvido. E aí te traz uma amargura grande. E o mal está sendo esse, gente. E quantas pessoas têm um futuro promissor, um futuro abençoado, por não vencer essa crise que não é fácil ser vencida. Uma crise que somente quem passou sabe a dificuldade que é. Mas tem que pegar com Deus e vencer essa crise. Porque se não vencer essa crise, para no meio. E olha só, a crise sentimental. Em vida sentimental, uma crise refere-se ao período de dificuldade, conflito, insatisfação em um relacionamento amoroso. Aí tem, né? Os ficantes. Tem ficante aí não, né? Fica com hoje, fica com uma amanhã, fica com outra, não deu certo, vai para outra. E a pessoa vive uma crise sentimental tão grande que ela não consegue se resolver na sua vida sentimental. E aquilo que eu falei na hora do casamento, porque a pessoa hoje assim, não, eu gostei, é bonitinho, não, então vamos morar lá em casa. Gente, está errado. Nem conhece a pessoa, não sabe nada da pessoa e aí? E quando nós aprendemos a lidar com essa crise dos sentimentos, principalmente menino novo agora, menino aí de 13, 14, 15 anos, é um desespero para querer namorar, gente. Eu sempre falo com a Aimee, você vai namorar agora para quê? Fez 15 anos agora, para que você vai caçar namorar agora? Gente, menino de 13 anos, naquela fissura para namorar, para quê? Porque eu comecei a namorar com 12 anos, é você. O problema é seu, o problema é meu. Mas para que os meninos no dia de hoje vai levantar um sentimento que, se for cristão, não pode realizar? E aí? Vai estudar, gente. Não sei se ela vai escutar isso ou não, mas é uma coisa que eu sempre falo com ela. Nem sei, a Polly também. Gente, o dia que a Aimee fala assim, pai, eu vou namorar, Deus abençoe. Mas ela está na hora o quê? De estudar. E hoje, graças a Deus, é tudo num lugar que é praticamente o dia inteiro estudando. Mas forçada não, porque ela quer. Então começa a entender, irmãos, essa vida sentimental. Quando começa dessas crises sentimental, começa a entender e começa a administrar todas essas crises. Porque o problema não é a crise, porque a crise faz parte. Eu volto na primeira crise da meia-idade, faz parte da vida do homem. A crise do casamento faz parte da vida do casal.
A crise profissional faz parte da vida do profissional. O problema é quando nós não resolvemos as crises. E aí nós paramos no meio. Então, para evitar a maldição do meio, vença todas as crises que tem na sua vida. Porque quando você começar a vencer essas crises, administrar ela e não parar, você vai ver que você não cai nessa maldição. Porque a pior coisa que tem é parar no meio. Gente, você fica ali, e aí? O que eu faço? É igual a pessoa que começa a fazer academia e fala assim, eu vou fazer, pá, e para no meio. E o ânimo? Onde é que vai o ânimo? Num frio desse, 5 horas da manhã, você levanta para ir fazer uma caminhada? Tá tão gelado, eu não vou hoje não. Não vou amanhã, não vou depois. Quando você assusta, você já está ali 1 ano sem fazer aquilo que você fazia. Porque parou no meio. Então, irmãos, vamos aprender, tá, a vencer essas crises. Porque as crises fazem parte da nossa vida. Vamos aprender a vencer, administrar. E você pode ter certeza que você vai vencer uma, vem outra, vence, vem outra. Mas o que importa é a gente não parar. Então, fica longe dessa maldição do meio, mas vença primeiro as crises. E aí você vai ver, tá? Que tudo vai mudar na sua vida. Chega lá no finalzinho lá, o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? Se um olho te faz parar no meio, o que você faz? Arranca seu olho. É ou não é? É a Bíblia. Então, irmãos, faz o que tiver que ser feito, mas não pare aquilo que você começou. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Amém? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Que nós possamos aprender a vencer esses desafios. Porque a nossa vida é cheia de desafios. A nossa vida, eu acredito, do dia que você nasce até o dia que você morre, vai ser isso aí. Vai ser isso aí, lutando e vencendo. Então peça a Deus preparação. Peça a Deus sabedoria. Se for uma crise na vida, no seu casamento, peça a Deus sabedoria. Deus, me ajude a vencer. Eu não quero separar, Senhor. Mulher que você fala assim, meu marido não é. Gente, eu não sei, tá? Eu não sei. Mas diz que homem, trabalhador, que põe os trem dentro de casa, que sai cedo, volta de tarde, gente, está em extinção. Tem alguém balançando a cabeça aí, não sei. Então, gente, cadê a Poli? Está aí? Está aqui? Para cuidar. Tânia, cuida que Jota está em extinção. A gente está igual aquelas araras lá, Jota. Os meninos hoje não querem saber de nada. Pernambuco, fica firme. Luciene, cuidado, tá? E aí, gente, aprende a vencer as dificuldades, os desafios. E aí você vai ver que as crises, elas vêm e vão. As dificuldades, elas vêm e vão. Mas o que importa para mim, o que importa para você é nunca parar. Tá? Porque o dia que você parar, acabou. Aí já era. Para voltar de novo, meu irmão, é igual aquela pessoa que sai da igreja. Para voltar de novo é difícil. Se não for o Espírito Santo, não volta. E quando volta, volta todo machucado. Porque quis parar aonde não era para ter parado. E aí, nessa noite eu quero orar por você. Que essa maldição do meio não faça parte de nós. Mas para ela não fazer parte de nós, nós temos que vencer nossas crises.
Rafael, tem um trem que está me afastando da presença de Deus. É a crise de olhar a vida do outro. É a crise disso, é a crise daquilo. Irmãos, vença todas as crises. E na hora que você vencer todas elas, você vai ver que você vai ter uma vida contínua, uma vida constante. É fácil? Não, nunca vai ser fácil. Mas você vai ver que vai ser prazeroso. Você olhar para trás e falar assim, passei por essa, mas vem outra, vou passar por essa também. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Vamos orar aqui na frente. Pode vir bem perto do altar aqui. Te falta ânimo? O nosso Deus é o Deus do ânimo. Te falta alegria? O nosso Deus é o Deus da alegria. Te falta sabedoria? O nosso Deus é Deus da sabedoria. Tudo que você precisar para continuar, o nosso Deus tem. E por que nós não continuamos? E por que nós não damos conta? Estou sobrecarregado demais. Irmão, você quer um conselho? Eu gosto muito de roça. Se eu pudesse, eu morava na roça. Eu quero, em nome de Jesus, colocar uns boi numa terrinha que eu tenho e morar lá. Roça, mato. Eu quero que você chegue na minha casa com um chapéu de palha e casa para os meninos. Aí meio fala que não quer ir, não, mas vai ter um quartinho delas lá. É isso que eu quero. Se você está muito afobado aí, gente, caça um mato para você, onde o celular não pega. Fica uma semana lá olhando para os passarinhos. Como é que é, irmã? Como é que é, Zé? Cadê o Zé? É ruim, Zé? Semana passada eu falei assim, eu falei, amor, tô indo ali. Peguei o carro, fui para Medina, fiquei 3 dias em Medina, pronto para mais 3 meses. Caça um canto para você. Se o seu desestresse, se você consegue, que o que te desestressa é uma praia, caça uma praia, vai para a praia. O problema é que nós ficamos aqui parados, está sobrecarregado, e nós ficamos no mesmo lugar. Eu não tenho dinheiro. Que dia que a gente vai ter dinheiro, gente, assim para esbanjar? Você vai esperar a oportunidade? Que dia que essa oportunidade chega? E aí você está sobrecarregando. Uma hora, estoura. Se o seu sonho é o que desestressa você viajar para fora, irmãos, viaje. Eu quero conhecer Dubai. Vai para Dubai. Porque se você falar, eu quero ir, Deus te dá condição para ir, irmãos. O que não pode é viver da maneira que nós vivemos muitas das vezes, sufocado por problema, sufocado por dificuldade. Quantas vezes você talvez não tira um tempo, um final de semana, que você sai com a sua esposa, com seus filhos? Vai para o parque, vai para o zoológico. Nem sei se tem mais bicho naquele zoológico, mas vai para o zoológico. Vai dar pipoca os macacos lá, né? Tem uma música que fala isso. Mas aprenda, irmãos, a administrar. Eu desestresso é fazendo compra. Irmãos, vai fazer compra. Para de gastar um pouquinho com bobeira e vai fazer compra. Mas o dia está tão curto. Vai na lojinha de 99, gente. Tem também não? Aí, ó. E um dia eu entrei com a Emê, né, com a Zava naquela loja de 1,99. Como é que é? 99? 1,99. Eu achava que é 1,99 centavos. Não, tem coisa lá de 100, 200, qualquer coisa. Irmãos, faça. Rafael, eu tenho um sonho de casar. Irmãos, planeje, porque o Deus que você serve é grande. Case. Mas tem que aparecer um príncipe do cavalo branco. Esquece essa trem, não existe isso não. Mas procura uma pessoa direita e case.
Eu quero o emprego dos meus sonhos. Irmãos, isso não existe. Faz o que tem que ser feito e ponto. E aí as coisas dão certo. Estou sufocado por tudo, irmãos. É porque você ainda não aprendeu a administrar tudo isso. E na hora que você começa a administrar, você vai ver que tudo é diferente. A panela de pressão, ela é impressionante. Na hora que ela não suporta mais a pressão que está ali dentro, o que ela faz? Não explode não, gente. Calma. O que ela faz? Se tiver, porque ela tem uma válvula de escape. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui para nós orar, para nós ir embora. Qual é o seu escape? Você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Não é Medina. Qual que é o seu escape? Santa Catarina, Florianópolis. Irmãos, cria um escape para você. E na hora que você entender isso, que você é ser humano, você não é uma máquina, você vai ver que essas crises, ela tem uma saída. E aí você começa a entender o propósito de Deus na sua vida, que não sempre é só trabalhar, nem sempre é só estar dentro da igreja, nem sempre, nem sempre é fazer aquilo que você faz. E aí você começa a entender o sentido da vida. Que talvez o seu casamento, para ser feliz, sabe o que precisa? É você pegar a sua esposa, entrar num trem aqui e ir lá para Vitória de trem. É você talvez dar um jeitinho, pegar um avião aqui e sumir. Daí 10 dias você volta, você e seu esposo. Ufa, que coisa maravilhosa. Talvez é isso que você precisa. Então vença o que você tiver que vencer. Crie as estratégias que você tiver que criar, mas nunca pare no meio. E aí você vai ver que essa maldição do meio que nós estamos falando aqui, que hora nenhuma, que nem fiz questão de falar, ela não vai fazer parte da nossa vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nessa hora, meu Deus, estamos aqui nessa noite, ó Pai, quebrando essa maldição do meio, Senhor. Mas nós temos que aprender a lidar, meu Deus, com essas crises que não resolvidas, meu Deus, chegam, meu Deus, a esses problemas. Pai, abençoe de uma maneira sobrenatural esse que está aqui nessa noite. Pai, de tudo isso que nós falamos aqui, meu Pai, seja uma crise sentimental, uma crise no casamento, uma crise profissional, uma crise da meia-idade, uma crise, meu Deus, pessoal. Meu Deus, que nós possamos aprender a administrar essas crises, ó Pai, e sair vencedor, Senhor. Meu Deus, com toda dificuldade, meu Deus, com todo o problema, mas que nós nunca venhamos a parar, Senhor, porque nós não fomos feitos para parar no meio do caminho. Nós não fomos feitos, meu Deus, para parar. Nós não fomos feitos para abandonar. Nós fomos feitos, meu Deus, para dar continuidade. Nós fomos feitos, meu Deus, assim como o Senhor falou em Lucas 9:62. Aquele que pega no arado, não olhe para trás. Aquele que pegue, continue constante. Com dificuldade, seja constante. Com alegria, seja constante. Com crise, seja constante. Que essa constância, meu Pai, esteja na nossa vida, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Então, meu irmão, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família sempre, mas nunca deixe de acreditar, tá? Continue. E aí você vai ver que tudo vai dar certo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Levanta sua mão em direção ao Pai. Meu Deus, nesta noite, ó Pai, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, ó Deus, em paz, que o Senhor nos leve embora para nossa casa em paz, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai,
Que a graça bendita de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só agora, mas para todos sempre. Irmãos, que Deus te abençoe. Uma ótima noite. Passa ali, toma um café, um chá com nós ali. Para você que assistiu nossa live e foi abençoado, fique ligado nas informações da nossa igreja. Nossos cultos são realizados nas quartas-feiras e nos domingos. Domingo, 18 horas e nas quartas-feiras, 19h30. Todas sextas-feiras temos a nossa sala de oração, às 20 horas, aqui na nossa igreja. Para mais informações, fique atento às nossas redes sociais. Estamos de braços abertos para receber vocês. Quadrangular São Jorge, um novo tempo para